Bom dia a todos, eu me chamo Fernando, eu sou seminarista da Diocese de Cornélio Procópio e eu venho falar com vocês um pouquinho sobre esse encontro que nós estamos realizando. Eu sou coordenador do Serviço de Animação Vocacional Diocesano e a finalidade do encontro de Crismando, que é promovido pelo Sábio Diocesano, é despertar para a importância e a consciência do discipulado, do seguimento a Jesus Cristo. Por quê? A gente sabe que é muito comum, acontece com uma certa frequência em nossas comunidades, em nossas paróquias, que após o recebimento do crisma, os adolescentes, os jovens se evadem da comunidade, não permanecem nas atividades da igreja, não se envolvem com as atividades da igreja. Então, quando nós promovemos esse encontro, um pouco antes de receberem o sacramento da crisma, é justamente para refletirmos sobre isso, que a crisma é o sacramento da confirmação do batismo. E o batismo, ele nos caracteriza e nos qualifica como discípulos. Pelo batismo, nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, nos tornamos missionários de Jesus Cristo, nos tornamos também servidores de Jesus Cristo. Portanto, quando nós confirmamos o nosso batismo, nós estamos confirmando que queremos seguir a Jesus Cristo. Agora, olhando mais para a questão vocacional, a gente fala do encontro promovido pelo Serviço de Animação Vocacional. Por que é o Serviço de Animação Vocacional que promove esse encontro? Porque o Serviço de Animação Vocacional tem por objetivo refletir sobre a vocação no seu sentido mais amplo. Ou seja, muitas vezes nós associamos a palavra vocação ao serviço do padre, da freira, do bispo. E vocação é algo muito mais do que isso. Vocação é, em primeiro lugar, uma atitude de pertença a Jesus Cristo, uma atitude de seguimento a Jesus Cristo, é um estar com Jesus Cristo. Nós somos chamados a estar com Jesus Cristo, e estar na qualidade de discípulo. E ser discípulo é ser seguidor, mas não apenas seguidor, principalmente servidor. Na nossa condição de discípulo, que nós recebemos pelo batismo, nós recebemos também a condição de missionários. E a missão é servir a Jesus Cristo, servir ao irmão, servir ao reino de Deus. Muito bem. Além disso, o batismo ele nos insere na comunidade, na vida da comunidade. Nós somos batizados não para caminharmos sozinhos. Uma vez que nós somos batizados e nos tornamos discípulos, nós nos tornamos discípulos por mais uma multidão de pessoas que também são discípulos, que também seguem a esse Jesus. E é na comunidade que nós somos chamados, portanto, ao serviço de Cristo, ao serviço dos irmãos. Então, a vocação maior e principal que todos nós recebemos indistintamente é a vocação de seguir a Jesus Cristo. Acontece que dentro deste discipulado, dentro dessa vocação ampla de seguir a Jesus Cristo, existem também aqueles serviços que são específicos de algumas pessoas, alguns escolhidos, que é a vocação específica do sacerdócio, da vida consagrada, da vida religiosa, ser padre, ser bispo, ser frei, ser freira, Então são pessoas que Jesus escolhe, chama, tira do meio do povo e coloca a serviço do próprio povo. E hoje, como vocês bem sabem, a finalidade do nosso encontro é apresentar esta vocação no sentido amplo e apresentar também um pouco da vocação específica e seus carismas próprios. Agora eu quero partilhar um pouquinho com vocês como que surgiu esse desejo de ser padre, como que eu respondi também a este desejo, como que eu senti este chamado em minha vida. Eu tenho 25 anos e há 7 anos eu já estou nesse processo de preparação para o sacerdócio. E a minha família é de Nova América da Colina, uma cidadezinha que tem perto de Cornélio Procópio, onde eu nasci, me criei. Meus pais moram até hoje lá na zona rural. E desde muito cedo eu participei, por incentivo da minha família, sobretudo da minha mãe, da vida e da atividade da igreja. Meus pais eles não têm assim uma participação ativa na comunidade,
não são lideranças de pastorais, nem estão envolvidos em nenhuma pastoral, mas desde muito cedo, tanto meu pai quanto a minha mãe incentivou e promoveu que nós participássemos da igreja, das missas e principalmente da catequese e recebêssemos os sacramentos todos, né? E lá perto de onde meus pais moram, no sítio mesmo, havia uma escolinha, uma escola rural, onde eu cursei a minha educação infantil, da primeira à terceira série. Lá nessa escola, em frente a essa escola, existia uma capela, uma pequena capela de madeira, bem velha já, onde nós brincávamos ao redor dessa capela no intervalo das aulas. Era um campinho, assim, um gramado, e a gente sempre circulava por ali. O interessante é que eu nunca vi aquela capela aberta, nunca vi. Os 3 anos que eu estudei ali, ia diariamente lá, nunca vi a capela aberta, porque em razão do êxodo rural, as famílias, né, que haviam se mudado dali daquela região, então a vida da comunidade enfraqueceu até que ocasionou o seu fechamento. Mas desde muito cedo eu tinha muita curiosidade de saber como era o interior dessa capela. Então eu olhava, vez ou outra, por uma fresta, por uma greta, observava aquela curiosidade, né, para saber o que havia no interior da capela. Eu observava, percebia que tinha quadros, que tinha cruz, que tinha imagens, que tinha um altar, mas nunca havia entrado. Passado algum tempo, aquela escola também fechou por causa da escassez de alunos, e nós passamos a estudar no município, numa escola do município, na cidade mesmo. E deixei então de passar por lá, de frequentar aquele local. Passado algum tempo, ocasionou de eu passar lá pela frente novamente, e eu percebi que a capela estava aberta. Então, imediatamente eu fui em direção à capela, movido por aquela curiosidade que sempre tive, né, porque afinal de contas eu só ouvia dizer como era a vida pastoral daquela comunidade, os meus pais, os meus tios, as pessoas mais antigas partilhavam conosco, as crianças, né, como que era a atividade pastoral, mas nunca tinha entrado na capela. E eu cheguei e fiquei vislumbrado, assim. Não porque havia beleza, não porque a capela era bonita estruturalmente falando, mas por aquele lugar tão simples, tão modesto, tão rústico, expressar Deus, ser um sinal de Deus ali naquele local, naquele espaço. Fiquei por alguns segundos assim, olhando, né? Vi que tinha quadros da Via Sacra, uma cruz, uma imagem de São José, uma imagem do Imaculado Coração de Maria, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma imagem de São Sebastião, um altar, uma toalha um tanto quanto envelhecida já pelo tempo, uma Bíblia, velas, uns vasos com flores artificiais, enfim, sinais de que um dia havia uma atividade pastoral ativa naquele local. E eu entrei, de repente uma senhora e uma moça que estavam limpando, estavam cuidando da capela, me disseram: olha, nós estamos limpando aqui, organizando, cuidando, porque o nosso objetivo é convidarmos as pessoas que moram aqui perto a participar de uma oração do terço. Nós vamos promover a oração do terço até os domingos e vamos ver se o pessoal corresponder, a gente vai dar continuidade a isso. E eu tomei aquele projeto para mim. Não conhecia nem a senhora nem a moça, apenas de vista, mas eu me envolvi, ajudei elas a terminarem de lavar aquela capela, de organizar aquilo tudo, ajudei a roçar ao redor, e terminado isso nós fomos para a casa delas, onde nós fomos traçar o nosso projeto pastoral. Nós pensávamos o que nós queríamos realizar naquela comunidade. O primeiro passo foi convidar as pessoas para participarem do Santo Terço. Eu tinha um cavalo na época, e eu me lembro que eu peguei o meu cavalo e fui de casa em casa avisar as pessoas que no domingo aconteceria a oração do Santo Terço. E a comunidade correspondeu, participou, ficaram assim bastante felizes, né, por verem novamente aquela capela reaberta, com uma oração, com a participação da comunidade. E nós perseveramos, de 15 em 15 dias nós promovíamos a oração do terço lá, e eu ia nas casas avisar sempre.
Mas com o tempo a comunidade começou a cobrar, começou a pedir, olha, quando que o padre vem nos visitar? Quando que o padre vem celebrar uma missa para nós? Quando que o padre vai vir conhecer a nossa comunidade? Então, nós fomos, nós que representávamos a capela, fomos até o padre na época, explicamos para ele, olha padre, nós reabrimos aquela capela, uma capela assim, um tanto quanto, de fato, estruturalmente assim, bastante fragilizada, mas existe uma comunidade de pessoas lá que estão empenhadas em participar, estão participando do terço e eles querem a sua presença, gostariam que o senhor fosse celebrar uma missa para nós, né? Aí ele disse assim, olha, continue rezando o terço, se vocês perceberem que a comunidade vai perseverar, né? Vocês vêm até mim e eu vou rezar uma missa para vocês. E foi o que aconteceu, esperamos mais um tempo, a comunidade correspondeu, continuou participando, mas aquela mesma cobrança, quando que o padre vem? Nós voltamos até o padre novamente, falamos para ele, aí ele colocou mais uma série de outros obstáculos, que a comunidade não tinha estrutura, material, que a comunidade era distante, que não tinha energia elétrica, enfim, nós percebemos que de fato faltava um pouco de força de vontade mesmo dele ir participar conosco. E a consequência foi que a comunidade ela foi se dispersando até que ninguém mais participou da oração do terço. E nós continuamos cuidando da capela, frequentemente nós íamos até lá, limpávamos alguma coisa, trocávamos a toalha do altar e assim por diante. Passado algum tempo, aquela senhora adoeceu e a moça casou, e quando ela estava para ir embora, ela me chamou e me disse assim, olha Fernando, eu vou, né, você sabe que eu me casei, eu preciso ir embora, mas eu quero deixar a chave da capela sob sua responsabilidade. E eu fiquei assim tão contente, ao mesmo tempo tão surpreso, porque aquilo para mim era um sonho, né? De repente eu estava com a chave da capela, aquele espaço que eu me sentia tão bem, que me agradava tanto, que não tinha beleza nenhuma, mas que era um espaço sagrado para mim, de fato era um espaço sagrado. E de repente estava sob a minha responsabilidade. Então eu acolhi essa missão com bastante carinho, com bastante empenho, e eu olhava para aquela chave, era como se fosse assim, um tesouro para mim, eu cuidava demais. E diariamente eu ia até essa capela e cuidava de uma coisa, e colocava flor, e tirava o pó, e limpava, e roçava, e cuidava, e sempre sonhava em ver aquela capela repleta de pessoas, né? Aquela participação, aquela vida ativa, conforme os mais antigos nos contavam, partilhavam conosco. E eu sonhava tanto acordado quanto dormindo que esse dia ia chegar, mas não pude presenciar. E um dia, assim, entristecido, pensando, refletindo, olhando para aquela comunidade que tinha tudo o que era necessário para uma missa, mas não tinha a celebração, não tinha a presença do pastor, daí eu me questionei. Falei, por que não eu ser padre? Por que não eu assumir esta missão? Sabendo da importância, da necessidade, do quão faz bem a presença de um padre, um pastor, um animador, de um pastoral numa comunidade, por que não assumir isso? E a partir desse dia eu comecei a me questionar, comecei a amadurecer esse sentimento, esse desejo, essa vontade, até que fui conversar com algumas pessoas, conversei com o Paulo, e ele me encaminhou então para fazer o processo de acompanhamento vocacional, até que no ano de 2007 eu ingressei no seminário Menino Deus em Cornélio e já estou aí nessa formação há 7 anos. E à medida que eu fui assim avançando na minha formação, fui percebendo claramente que Jesus mesmo que nos chama, Ele nos chama no cotidiano das nossas vidas, né? Ele usa dos recursos assim mais simples, mais corriqueiros para falar ao nosso coração. E comigo ele usou a imagem de uma igreja abandonada, de uma igreja envelhecida, de uma igreja empoeirada, de uma igreja desativada, para chamar a minha atenção, dizer, olha Fernando, eu preciso de você.
Eu preciso que você cuide, que você zele, que você administre, que você seja uma presença na minha igreja, porque existem muitas igrejas por aí afora, fechadas, abandonadas, desativadas, por falta de pastores. E existem muitas ovelhas dispersas por não ter um pastor à frente. Certamente, aquele dia em que me coloquei atrás do altar, observei aquela capela, observava as pessoas que moravam ali perto, o mesmo sentimento de Jesus na parábola do bom pastor, que nós vemos no Evangelho de João, capítulo 10. Ele observou a multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Então me decidi a consagrar a minha vida a este serviço, ser uma presença do Cristo bom pastor, aonde não há pessoas para conduzir o povo de Deus. E eu sou muito feliz, estou muito feliz, realizado, já estou encerrando a etapa da minha formação, daqui a provavelmente 1 ano e meio, já serei ordenado diácono, se assim for da vontade de Deus, e não me arrependo, em nenhum momento. E à medida que eu fui avançando nesse processo formativo, eu fui percebendo claramente, é Deus mesmo que nos chama, é Jesus mesmo que nos convida e nos dá força. Não é por merecimento pessoal, mas é porque Ele age e o Espírito Santo sopra onde quer. Certamente, meus irmãos, alguém de vocês, algum jovem ou alguma jovem, já sentiu no coração esse desejo. E o Papa Francisco nos recordava que, se você sentiu no seu coração, ainda que um pequeno desejo, que for de ser padre, de consagrar a sua vida para o reino de Deus, tenha certeza, é Jesus quem colocou este sentimento aí. Não tenha medo. Ele chama e Ele dá força. Ele dá força. Então, eu espero que esse meu testemunho de vida, esse meu testemunho vocacional, possa levá-los também a pensar e a refletir sobre qual a missão Jesus está me confiando na sua igreja. Vocês que estão às portas de receber o sacramento do Crisma, o que isto significa para as suas vidas? Qual missão Jesus está confiando a cada um de vocês a partir do momento que receberão a Crisma, a confirmação do batismo? Não sejam discípulos de braços cruzados, não. Sejam discípulos audaciosos, sejam discípulos que convençam mais e mais pessoas pela pregação, pelo testemunho de vida, principalmente, a seguirem a Jesus Cristo. Testemunhem com a alegria de vocês que é possível seguir a Jesus Cristo, sendo um jovem inserido aí no mundo com todas as suas exigências. Vale a pena optar por Jesus Cristo, vale a pena seguir a Jesus Cristo. E se você sentiu no coração o desejo de servi-lo de uma forma mais radical, tenha certeza, repito, foi Jesus quem colocou no seu coração esse desejo. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu peço desculpas por não poder estar presente pessoalmente. Eu estou aqui em Vargem Grande Paulista para um simpósio vocacional. Estou aqui também me preparando para melhor servir a Deus e a igreja na missão a mim confiada. Mas eu desejo a vocês um bom encontro. Aproveitem esse encontro. Aproveitem esse momento rico para aprofundarem na missão e na vocação que cada um de vocês recebeu. Muito obrigado e Deus abençoe sempre.